Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Yao Yaosha, os mandamentos. Hoje eu trouxe aqui, pesquisando aqui a internet, né? Viemos falar a lei no Novo Testamento e analisar, refutar algumas coisas, algumas contradições. E vamos ler junto, né, esse texto aqui, muito interessante. Deixa eu só colocar essa páginazinha melhor aqui, ó, centralizar. E no século II antes, né, do Machia, Ptolomeu II Filadelfo, 246 a 283 antes do Machia. desejava ter na grande biblioteca que fundara em Alexandria uma versão hebraica para o grego dos livros sagrados dos judeus. A seu pedido, 72 homens, 6 de cada uma das 12 tribos, foram enviados a Yerushalayim para fazer a tradução, que foi realizada para a grande comunidade judaica daquela cidade. Então houve uma tradução já antes do Machia, né? Antes do Machia, a Torá, né? A Bíblia, né, judaica. A partir dessa época foi introduzido como termo grego nomos, lei, para trasladar Torá, significando a lei como tal, o Pentateuco, o Antigo Testamento completo. O Decálogo, ou uma lei particular do Pentateuco. Jesus, né? Jesus, como muitos chamam no latim, Yaosha ou Yeshua no hebraico, observou a lei e nunca aceitou a acusação de que a houvesse violado. Quer dizer, aqui até os próprios gregos, né, que fizeram a tradução, não mudaram, né, essa escrita, onde Yaosha, o nosso Mashiach, o nosso mestre, ele não modificou e nem violou a lei da Torá. Yaosha observou a lei e nunca aceitou a acusação de que a houvesse violado, né? Também na interpretação grega, quando era incriminado disso. Insistia que se tratava da lei oral, né? Como a gente está fazendo agora, não estamos usando a Torá, mas estamos falando dela, né? Essa é a lei oral, é a lei verbal, né? Onde a gente verbaliza, né? Comenta e faz até uma refutação, um debate nas contradições, nas interpretações de cada religioso, né? De cada grupo. Tradição humana. Aí fala que está aqui em Mateus, Marcos, né? Nos livros dos evangelhos, e não da Torá, em que se baseava a censura. A atitude de Yaosha, né, Jesus, dita por muitos, a atitude de Yaosha em face da lei deve ser descrita como negativa. Os publicanos e os pecadores precedem os escribas e fariseus no reino dos céus. Aí está aqui o livro, né, o capítulo e o versículo. E os pecadores arrependidos são melhores do que os justos, que não têm arrependimento. Aí ele fala sobre as bem-aventuranças, né? Não contém nenhum elogio à observância da lei. Aqui eu fiz até um vídeo falando sobre as bem-aventuranças escrita no livro de Mateus, Matitiao, que as bem-aventuranças né, aquele espírito, aquele Ruach, que Yaosha anunciou ao povo, né, na forma oral, verbal, né,
de que o povo teria que ter esse espírito, né, de mansidão, de humildade, de pacificação, né, para chegar a obedecer à lei, né, que representa essa lei que está mais abaixo em Mateus, representa ao pensamento do Todo-Poderoso, né, do Pai. Então, nesse Ruach Kadosh, né, que estava o Mashiach, ele queria nos passar a bem-aventurança que deveríamos conquistar esse Ruach para sermos submissos a essa lei, a lei do Pai, o pensamento do Pai. O reconhecimento por parte do Pai Celeste depende da confissão de Yahshua. Assim Yahshua, Jesus, né, como diz muitos, declara-se soberano do sábado. O nome Senhor não está correto, né? Porque Senhor, se for fazer a pesquisa, ela significa Baal, né? Aqui é soberano, né? Ele também é o soberano do sábado, que dizia, Yahshua declara-se soberano do sábado. O publicano arrependido é perdoado, ao passo que o fariseu justo não é. Aqueles que obedecem a todas as ordens do seu soberano são servos inúteis, que não fazem mais do que o seu dever. Os escribas e fariseus apropriaram-se da chave do reino dos céus, de modo que nem eles entram, nem permitem que os outros entrem. É como acontece hoje, né? Líderes, né, que se autotitulam pastor, que não pode, né, de forma nenhuma, isso no livro não está prescrito, que nenhum homem pode se titular pastor, rabi, mestre, e nem mensageiro, né, que esse é um título do Mashiach, do mestre. O mestre que é o nosso intermediador. Ele é o verdadeiro pastor, é o verdadeiro mestre, é o verdadeiro mensageiro. Ele é o verdadeiro, né? Aquele que nos instrui através da palavra que foi deixada por testemunho, os evangelhos. Ele que nos instrui, ele que é o pastor. Nós somos discípulos, né? Então tem homens líderes que querem se apoderar desse título, se igualando ao mestre, né? Não como ouvinte, mas como próprio orientador, né? Aquele que quer instruir aquilo que o mestre, o verdadeiro mestre, nos passou e que está escrito no rolo do livro. Aqueles que obedecem a todas as ordens do soberano são servos inúteis, que não fazem mais do que o seu dever. Os escribas e fariseus apropriaram-se da chave do reino, né? Então isso é a transgressão da religião, né? Os grandes da religião sempre querem ter domínio, né, sobre o leigo desinteressado que não quer ler as escrituras e são facilmente manipulados, enganados por interpretações vãs, né? E muitas das vezes usam essa palavra para benefício próprio, né? Para rendimento financeiro, etc, etc. A lei em relação às palavras de Yahshua assemelha-se a um remendo de pano novo colocado numa roupa velha. É como ele está jogando a roupa velha, dizendo aqui, né? Vamos ler primeiro, depois eu vou comentar esse trecho, né? A lei em relação às palavras de Yahshua assemelha-se a um remendo de pano novo colocado numa roupa velha, ou a um vinho novo guardado em odres velhos. Yahshua, como filho do reino, está livre das obrigações impostas pela lei. Ele não hesita em repetir e confirmar a lei. E o tratamento que lhe dá aqui não tem nada da maneira rabínica. Sua antítese é, dizia-se, e eu digo. Então aqui eu entendi aqui que como o texto está dizendo que o pano, né, que Yahshua é o pano novo, que jogou o pano velho fora, que é a lei do Pai. A lei do Pai dura para sempre, ela é uma só.
Sua palavra não envelhece, e o Altíssimo, nosso Pai, ele não fica caduco. Então aqui, nesse trecho, né, está dizendo que o plano novo é Yahusha, negativo, né? E Yahusha, ele teve que obedecer à lei do Pai para vencer. Não foi mágica que fez ele vencer a morte, venceu os seus inimigos, venceu o flagelo. Não, foi a obediência à palavra do Pai que enviou para Moshe no Sinai. Ele fez esse anúncio. Então aqui o trecho está dizendo, né, como a gente ouve até nesse novo movimento Yaldins, né, que a lei está velha, está caduca, né, como ouvimos entre muitos evangélicos, né, e na própria, né, Bíblia, né, separa o Antigo Testamento do Novo Testamento. Aí eles podem usar o Antigo Testamento, mas na prática não pode usar o Antigo no Novo Testamento. Não dá para entender, realmente. É confuso, né? Então, é porque há, né, interpretações e contradições, porque Yahusha não negou a lei e, pelo contrário, ele obedeceu à lei do seu pai. E essa lei que fez ele vencer tudo e todos, né? Essa obediência. E a obediência à Torá nos traz pureza, humildade, né? Nos traz resistência. Então vamos ler aqui. Por outro lado, a atitude de Yahusha não é de uma rejeição. Então o texto está defendendo que Yahusha não rejeitou a lei, é puramente negativa. Sua missão não consiste em anular a lei, mas em levá-la ao seu cumprimento pleno. Então o texto está defendendo Yahusha, né, defensor e cumpridor dessa lei plena. Então, cai, né, aqueles religiosos líderes, né, que quer tomar o lugar de Yahusha, né, do Mashiach. Muitos líderes que querem tomar, não são todos, dizendo que Yahusha não cumpre o mandamento do Pai, mas veio fazer um novo mandamento, uma nova aliança, né? E não é nova aliança, não é novo testamento, é aliança restaurada. Ele restaurou, ele veio restaurar aquilo que os homens estavam invalidando, né? Deixando para trás, né? A verdadeira obediência à Torá, né? Os homens religiosos, né, eles transgrediam essa Torá. Eles viviam a Torá em falsidade, que é uma das ordenanças do Pai. Não usará meu nome em falsidade, né, em vão. A minha palavra em vão, né, quer dizer em falsidade. Ser falso. Que a pior coisa é a pessoa falsa, que vive no engano, na mentira, né? E o mundo está recheado disso, né? O certo é errado, o errado é certo, as leis se invertem, né? Estão sendo invertidas, há uma injustiça por todos os lados. Então, estamos vivendo num mundo em falsidade, as pessoas falando o nome do Pai em vão, em falsidade, né? Isso que o texto está dizendo. Sua missão não consiste em anular a lei, mas em levá-la ao seu cumprimento pleno. E entra-se no reino dos céus mediante a observância da lei. Esse foi o anúncio de Yahusha na terra. Ele veio anunciar a Torá do seu pai. Ele anunciou para a mulher adúltera, para o jovem rico, Zaqueu, para os líderes, né, religiosos da Torá, que viviam falando o nome do Pai em vão, em falsidade, na hipocrisia. Então Yahusha veio com essa missão: anunciar a verdadeira, a palavra da verdade. Tanto ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, por quê? Ele sabia a direção para chegar até o Pai. A verdade, porque ele usava a Torá em verdade. A vida, porque essa Torá, em obediência,
se torna vida, não morte, né? Pelo contrário, a Torá falsa, né, que as pessoas vivem em falsidade, né, enganando, mentindo, difamando, adulterando, cobiçando, aí sim, essa Torá se transforma em maldição e em morte, né? Não a Torá, mas a falsidade que ele se refere à Torá. Então vamos lá. Quando lhe perguntaram como se alcança, é isso mesmo? A vida eterna, sua resposta foi: aí eu não tinha nem lido. Então isso cumprimenta aí o que eu estava cumprimentando o que eu acabei de dizer. Quando lhe perguntaram como se alcança a vida eterna, sua resposta foi: observa os mandamentos. Foi na conversa que ele teve com o jovem rico, né? Ele reduz toda a lei ao mandamento do amor a Deus. Ele não reduz, ele resume, né? Eu acredito que ele resumiu, né? Para não ficar longa, onde aquele homem já observava os mandamentos, né? Então ele resumiu no amor ao Eterno, ao Pai, ao Altíssimo, né? E não usamos o termo Deus, né? Porque Deus não é nome, né? É uma simbologia. Então gosto sempre de se referir ao Altíssimo como Altíssimo, Soberano Pai, né? Sua resposta foi: observa os mandamentos, tá? E ele reduz toda a lei ao mandamento. Não acredito que não reduz, né? Porque a palavra do Pai, ela não muda, ela é completa. Ele resumiu, né? Porque o homem já sabia os mandamentos, o jovem rico já sabia os mandamentos. O povo hebreu sabia os mandamentos, então ele resumiu, né? Aqui foi mal colocado esse reduzir, não, ele resumiu toda a lei ao mandamento do amor ao Altíssimo e ao próximo, né? Os mandamentos, os 10 mandamentos falam sobre isso. O amor, né, ao Pai, ao Todo-Poderoso, ao Criador do céu e da terra e de toda existência, e também ao próximo, né? Desde a honra, né, o 7º dia, depois ele vem ao respeito ao próximo, né? Não difame teu próximo, honra teu pai e tua mãe, não cobice nada do teu próximo, não adultere, isso é referente ao próximo. Então ele resumiu, né, essas 10 ordenanças ao amor ao Pai e ao respeito ao amor ao próximo, né? Que ele mudou a lei, ele resumiu a lei. Por outro lado, vamos ver se é isso aqui para não repetir a leitura. Aqui tá, então vamos mais embaixo. Essa dupla atitude deve ser relacionada com a concepção mais larga da missão de Yahushua. Ele rejeita a lei como um meio suficiente de chegar-se à justiça. Aí ele não rejeita a lei, né? Além da lei, a pessoa deve aceitar Yahushua como alguém cujas palavras não são apenas iguais à lei, mas como alguém que vem como um novo Moshe para revelar o Pai. Não acredito que Yahushua ele teve que rejeitar a lei para ter justiça. Pelo contrário, ele usou a própria lei para que os homens venham a ter consciência da justiça. Porque ele morreu, né? Escrito lá no livro de Ishaiah, Isaías, que ele morreu por causa da transgressão do seu povo. A transgressão é o quê? Aquele que não ouve, aquele que rejeita, aquele que invalida, né? Aquele que desobedece, né, a lei. Então acredito que aqui ele não teve essa dupla atitude, né? Pelo contrário, ele defendeu a lei do seu pai até no dia do madeiro. Eu lembro que no Monte das Oliveiras ele disse: Pai, se for possível,
afasta de mim este cálice, mas que não seja a tua vontade, a minha vontade, mas a tua vontade. No próprio Madeiro ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, as suas mentes já estavam contaminadas, né? Já estavam inflamadas, né? Pela transgressão. Igual aquele que rouba, e aquilo se torna natural, né? Às vezes o camarada está lá falando da palavra, mas está usando a palavra para furtar, né? Manipular algum bem para benefício próprio. Então aqui já se torna natural essa transgressão. Ele usa o nome, a palavra do Altíssimo em falsidade para obter o Baal do mundo, né? Que é o dinheiro. O dinheiro a gente tem que usar para sobrevivência, mas não tem que usar de falsidade, enganar ninguém para conseguir o dinheiro, né? Que é do mundo, né? Infelizmente o mundo criou o dinheiro. Agora aqui no outro trecho ele diz que mais como alguém que vem como um novo Moisés. E Yahushua não veio como um novo Moisés, né? Ele tem o mesmo espírito de Moisés, né? A mesma missão, libertar o seu povo, né? Da opressão, da escravidão. E Yahushua veio com essa missão, libertar o seu povo, né? Enviar a palavra do Pai para que o povo seja liberto. Que o povo está esquecendo. O povo hebreu era um povo transgressor, né? Desde quando saiu do Egito eles eram errantes, né? Sempre tinha que ter um profeta enviado para fazer o conserto, né? Aquele profeta cheio do Ruach Kadosh, né? Cheio do Espírito, para dar uma palavra de correção ao seu povo, para o povo se voltar à Torá, que o povo, no decorrer da história, não só os hebreus, mas toda a humanidade se desvia, né, daquilo que realmente o Pai quer para a humanidade, a vida. E a vida é buscando a Torá. E essa Torá é do Pai. Essa Torá é de todos aqueles que amam de todo o coração entendimento a esse Pai e quer viver com Ele no Shamaim, na eternidade, porque essa Torá que nos levará à eternidade. E essa Torá é a palavra do Pai enviada aos profetas para a correção do seu povo, né, o hebreu, enviada ao Mashiach, né, e enviada aos discípulos, aos valorosos discípulos que espalhou esse Ruach para todas as nações, né, para curar a mente das nações da transgressão. Então vamos continuar aqui, pessoal. A lei em si é um meio insuficiente para atingir ao Pai. Se a lei é do Pai, como é insuficiente? Discordo. Era preciso ser cumprida plenamente. Concordo, isso também. Ele cumprimentou aqui. Alcançar sua plenitude nele, Yahushua. A lei é fundamentalmente aquilo que Yahushua insiste que ela é, a vontade revelada do Pai. Concordo, isso está certo. Não só isso, eu entendi o texto. Ele diz que não só a lei, né? Ah, você tem que estudar a lei, estudar a lei e ficar ali, né? Não. A lei é insuficiente para atingir ao Pai. Ela precisa ser cumprida plenamente. Plenamente, eu concordo. Concordo. Então esse texto aqui eu concordo plenamente. O que eu não estava entendendo é no início, mas agora houve um entendimento. Os que aceitam essa revelação não podem fazer dela um pretexto ou uma desculpa para rejeitar a plenitude da revelação do Pai, para a qual a lei se orienta. Então aqui eu pude perceber que esse texto ele está defendendo a lei, né? E está colocando o Yahushua incluindo dentro dessa lei. É muito interessante. Gostei muito do texto, né? Embora
tá com o nome, né? É grego no latim, Jesus, Jesus. Aderimos o nome Yahshua, por quê? Vocês não falam mais Jesus, né? Desprezaram o nome Yeshua, porque colocamos, no caso eu, né? Coloquei Yahshua, né? Aderi o nome Yahshua pelo tetragrama sagrado, né? O som fonético de Y, H, W, H, tem o som fonético de Yah, né? E por que eu chamo Jesus de Yahshua? Porque está em Bemitbar, que o Pai, o nosso Pai, Yah, o Altíssimo, ele deu ordem, é uma ordenança que ele deu a Moisés, para colocar o seu nome no nome dos filhos de Israel. Se os hebreus, né, que foram transgressores, foram merecedores do nome do Eterno, do Altíssimo, imagine Jesus, Yeshua. Será que o nome dele seria Yeshua, Jesus? Não. Ele fez questão de carimbar o nome dele no seu Filho amado, aquele que cumpriu e obedeceu todos os mandamentos e viveu para o seu Pai, para obedecer ao seu Pai e para ter a vida eterna. Então, meus amigos, por isso que eu chamo o nome do nosso Mashiach, o nosso mestre, Yahshua, o verdadeiro mestre. E com esse vídeo eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do conteúdo, se inscreva no canal, que eu vou postar mais vídeo, né? Pesquisando e observando as escrituras do jeito que ela é. Um abraço e fique na harmonia e no resplendor do Pai e no Ruach Kadosh do nosso mestre Yahshua, o verdadeiro Mashiach. Um abraço a todos. Tchau.